Como buscar a presença de Deus na nossa casa? No estudo de hoje nós vamos analisar as orientações bíblicas sobre este tema. E agora, Escola Bíblica. Estamos começando o programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Olha, uma temporada muito especial. Falar de família sempre é muito bom, desafiador, mas muito agradável, ter boas lembranças, né? Boas memórias. Você é daquele grupo dos saudosistas? Fica lembrando as crianças quando é pequenininho, pega a caixa de álbum de fotos, hein? Você que talvez é mais jovem, assim, visita os seus avós e aí eles começam a dizer como era seu pai, o que ele fazia. Isso é bom demais, isso é bom demais. Por isso estamos na nossa temporada especial Entre Família. Isso mesmo. Olha, você tem vários temas, essa é a nossa temporada de dezembro e janeiro. Para motivar você, em 2025 vamos estar mais em família. Peça agora a sua revista Esperança Entre Família. Ligue, nossa equipe está pronta para te atender. 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Peça a sua revista, você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Anota aí o nosso WhatsApp, você vai escrever lá, quero a revista, aí você vai receber um link. Se você quiser conversar pelo WhatsApp, continuar, é só conversar. É o 12 82 44 44 49. 12 82 44 44 49. Tá bom? Peça agora a sua revista Esperança Entre Família. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Lembrando, é um material gratuito, porque tem o patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Você sabe que aqui no Novo Tempo a gente não cobra, né? Nada vai chegar aí com algum boleto para você pagar. Fica tranquilo, tá bom? Nosso objetivo é compartilhar conhecimentos e levar a mensagem para você. Vamos orar. Senhor, nos dê iluminação ao estudarmos a Tua Palavra mais uma vez. A gente sabe que o Senhor precisa ser prioridade na nossa vida, logo será prioridade na nossa casa. Nos ajude a buscarmos o Senhor em primeiro lugar, os valores do reino em primeiro lugar, para que os nossos filhos sejam contagiados. Eu te peço, meu Deus, eu clamo por isso agora. Eu oro por cada casa, cada família que está me ouvindo, está me assistindo nesse momento. Que a Tua mão se estenda sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, nós estamos estudando nosso tema número 5, só para conferir. É isso? Nosso tema número 5. Um pedacinho do céu. Nós começamos ontem como nós criarmos um ambiente onde os valores do Senhor são prioridade. Se eu estou falando para você que talvez viva num ambiente familiar onde nem todos tenham a mesma crença, não deixe de criar este momento, tá? De ter esse momento. Se eu estou falando para você onde os seus netos, por exemplo, estão perto e seus filhos não compartilham a mesma crença, né? Ou talvez não tenham a vida religiosa, eu te motivo. Tenha esse ambiente na sua casa, lógico, junto de um acordo com os seus filhos, de ter os seus netos ali, fazer um culto com eles. Eu estou compartilhando isso com você porque eu cresci neste ambiente, assim. A casa dos meus avós estavam do lado e a gente era motivado pelos meus avós a termos esse momento. Também pelos nossos pais, mas não havia inicialmente na prática, né, dos nossos pais, inicialmente esse convívio religioso. Sempre a busca de Deus, ter um momento, como mencionei ontem, mas a busca de ir à igreja, por exemplo. Meus avós me levavam para a igreja. Então isso foi muito significativo, muito significativo. Então, lógico, isso tem que ser feito de forma, um acordo, né, sem
a gente tem que fazer isso carinhosamente, mas eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E se dentro da sua casa você tem vida religiosa, você está conhecendo, seu filho já é maior, não quer, tenha o seu momento devocional, ore, né, faça o seu culto ali sozinho. Se eu estou falando para você que talvez você é jovem e você aceitou, você hoje é um cristão, e seus pais não são, e você é o único na sua casa que tem essa prática, tenha este momento, faça, interceda por eles. Em algum momento, se você puder chamá-los, olha, né, vocês querem que eu ore, ou sente ali e eu ore com eles. Entende? Como quando há uma disposição da nossa parte, assim, uma vontade, a gente pode harmonizar. Há ambientes em que a gente pode ter assim, um pouco de discordância, um ambiente de animosidade? Pode. Então, vamos respeitar esses limites, mas não deixe de ter. Se você tiver que fazer lá no seu quarto sozinho, não deixe de ter esse momento de comunhão. Agora, é lógico, eu quero motivar você a fazer isso em nível familiar. Estou dizendo isso porque o retrato da sua família pode ser um retrato diferente, tá bom? E eu quero começar com essa história que particularmente para mim é inspiradora, que está descrita no primeiro capítulo do livro de Jó. Normalmente a gente olha para o livro de Jó e a gente lembra da descrição de sofrimento que acontece na maior parte do livro, que foi o sofrimento de Jó, os questionamentos dos amigos, só que às vezes a gente passa assim, né, despercebido do nosso olhar, como era a vida desse homem, o que ele fazia. Eu vou ler os textos aqui na tela e depois eu uso a Bíblia ali, tá? Então vamos lá, queria convidar você. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Você sabe que a gente crê na Bíblia como a palavra de Deus. Eu creio nesse texto como um texto inspirado. Agora, a Bíblia se torna relevante para a gente quando ela é aplicada para a nossa vida. E eu quero fazer uma aplicação. O livro de Jó tem inúmeras aplicações e a maior parte delas a gente faz relacionado ao tema do sofrimento. Mas neste texto eu quero que você pense naquilo que a gente estudou ontem, se você nos acompanhou, no texto de Mateus, que a gente não deve ficar ansioso com o dia de amanhã, com o que a gente vai comer, com o que a gente vai beber, como serão as coisas, mas que os valores do reino têm que ser primeiros. Tem que ser primeiro. E eu citei ontem que não significa que a gente não deva ter sonhos, não deva ter objetivos. E quando a gente vê a descrição de Jó como indivíduo reto e íntegro, ou seja, um indivíduo que andava direito e era perfeito. Originalmente, o texto apresenta essa ideia. Andava direito, andava obedecendo ao Senhor, porque ele era temente a Deus e se desviava do mal. Esse era Jó. E diz o texto que ele era um indivíduo próspero. A gente leu no verso 2. Além de ser um indivíduo próspero, o texto faz uma descrição do seu ambiente familiar. Tinha filhos,
diz o texto, 7 filhos e 3 filhas. E como todas as famílias, havia uma convivência desse ambiente familiar. Há outra informação importante, Jó não era um indivíduo diretamente ligado à cultura religiosa da época. Estamos falando de um indivíduo que era temente a Deus. Temente a Deus. Agora, qual era a ação de Jó em relação aos seus filhos? Então vamos lá. Estamos falando de um indivíduo próspero. O texto bíblico diz que este homem era o maior de todos do Oriente. A última parte do verso 3. Então estamos falando de um indivíduo próspero. Agora, a sua prosperidade, os seus investimentos, não tiravam de Jó aquilo que era o mais importante para ele. Buscar ao Senhor, buscar os valores do reino e interceder por sua família. O texto diz que os seus filhos se reuniam para os seus momentos de festejo. E Jó, diz o texto, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava os seus filhos e os santificava. Levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus no seu coração. Deu para entender qual era a ação de Jó? Estamos falando aqui de filhos adultos, tá? Estamos falando de filhos que foram conduzidos, mas que agora tinham a sua convivência. Mas Jó não parou de clamar pelos seus filhos, de dizer, Senhor, encontra os meus filhos, de oferecer sacrifício pelos seus filhos. Lembra bem, o ritual do sacrifício se reportava ao poder de intercessão, de purificação dos pecados. Agora tem uma informação no texto que para mim é a informação que mais me toca. Está aqui, ó. Fazia Jó continuamente isso. Continuamente. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Talvez você tenha criado seus filhos nos caminhos do Senhor. Talvez você tenha conduzido seus filhos. Talvez eu estou falando para você que viveu num ambiente religioso e levou seu filho à igreja. E talvez nesse processo você tenha se equivocado. Talvez você tenha apresentado uma religião ou uma vida cristã, se eu posso assim usar, né, que está associada a uma religião, de uma forma impositiva, de uma forma, sabe assim, forçada, e isso fez com que ele tivesse visões equivocadas de Deus. Talvez você tenha errado nisso, e talvez hoje você tenha percepção. Não esqueça, peça perdão por isso. Talvez você tenha sido incoerente na sua vida com aquilo que você dizia. Talvez você dizia ou se apresentava como um religioso na igreja, mas não era um cristão dentro de casa. E isso fez com que os seus filhos se afastassem dos caminhos do Senhor. Então, isso são hipóteses. Ou talvez você tenha sido melhor, mais dedicado, e mesmo assim eles tenham se afastado. O que eu quero dizer em qualquer nível, primeiro, reconheça seus erros, reconheça seus acertos diante do Senhor e diga, Senhor, eu quero continuar sendo uma bênção na vida dos meus filhos e quero continuar intercedendo por eles. Jó fazia isso continuamente. E se você ler a sequência do texto, você vai ver que esses filhos vão perder a vida numa ação do inimigo de Deus. Dentro do contexto, numa ação que Deus diz assim, ok, mas preserva a vida dele. Ele perde todos os seus bens, perde os seus filhos. Mas Jó estava intimamente em contato com Deus ao ponto de em nenhum momento deixar de interceder e clamar pelos seus filhos. Portanto, não vamos deixar de interceder pelos nossos filhos. Eu já falei isso aqui em algum momento, mas acho que vale a pena recordar. O maior interessado na salvação dos nossos filhos não somos nós. O maior interessado na salvação dos nossos filhos é o Senhor.
O maior interessado na salvação dos seus filhos é o Senhor. Por isso, coloque-os diante do Senhor todos os dias. E Jó sabia disso. Jó sabia exatamente disso. Se você ler a sequência, você vai ver que a ação do inimigo se dá exatamente num ambiente em que é descrito no início do capítulo. O ambiente em que os filhos estavam ali reunidos e nesses momentos Jó estava intercedendo. Não deixa de interceder continuamente como Jó fazia. É dever dos pais cristãos, olha a citação do livro Orientação da Criança, página 519. É dever dos pais de manhã e à tarde, pela fervorosa oração e fé perseverante, porém, pôr um muro em torno dos seus filhos. Cumpre-lhes instruí-los pacientemente, bondosa e infatigavelmente ensinar-lhes a viver de maneira a agradar a Deus. Está fazendo uma referência, né? Aos filhos que são menores, de manhã à tarde, fervorosa oração e fé perseverante, pôr o muro em torno dos seus filhos. Agora eu posso fazer isso pelos filhos que cresceram, pelos filhos que já estão longe, pelos filhos que estão buscando a realização da sua vida. Outra citação do livro Patriarcas e Profetas, página 144, falando do ambiente familiar vivido por Abraão. Semelhante aos patriarcas da antiguidade, os que professam amar a Deus devem construir um altar ao Senhor, onde quer que armem sua tenda, ou seja, onde quer que morem, onde quer que esteja a sua casa. Se houve um tempo em que cada casa deve ser uma casa de oração, esse tempo é quando? Hoje. Pais e mães devem muitas vezes erguer o coração a Deus em humilde súplica por si e pelos seus filhos. Que o pai, como sacerdote da casa, deponha sobre o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde, enquanto a esposa e filhos se unem em oração e louvor. Em uma casa tal, Jesus gostará de demorar-se. A citação do sacrifício da manhã e da tarde, significativamente para o povo de Israel, era um momento de intercessão, do perdão dos pecados. E é esse, diz a citação aqui, que deve ser um momento que nós devemos buscar em família. O pai tem essa responsabilidade. Agora, deixa eu dizer para você, se o retrato da sua família é você e seu filho, né, eu estou dizendo para você, mulher, agora, se você tem esse papel de intercessão, faça você esse papel de intercessão. Tá? Tenha você essa busca. Estamos falando aqui de um ambiente ideal, o pai vai buscar, a esposa estará ali com os filhos. Mas se o seu cenário é diferente, se você, avó, é que está educando dentro do seu contexto seu neto, faça esse o papel. Que ele perceba o que o filho precisa perceber, e é que tem alguém aqui que está interessado e que está ensinando. E deixa eu dizer, casando com o tema de ontem, não deixa nenhuma ocupação, nenhuma falsa ideia de que o seu filho, quanto mais você trabalhar e mais der coisas para ele, ele vai se realizar. E sabe o que acontece às vezes? Acontece o seguinte, às vezes você quer compensar uma situação que talvez o seu nível familiar não consegue alcançar. Então é assim, eu tenho um filho, quero dar o melhor para ele como qualquer filho, então eu quero, né, que ele acompanhe todo o nível social que existe. E nem sempre é assim. Isso não, deixa eu dizer de coração, se você der consciência para ele, isso não vai gerar frustração para ele a longo prazo, não. Não vai gerar. Trabalhe com ele, ele vai ter sensibilidade e percepção que você está se esforçando, está fazendo o melhor e que ele não precisa. Quando você estiver com ele, ele vai se sentir muito mais grato pela sua presença ou por algo que você quer dar para ele, porque você não quer que o seu filho seja diferente do nível social em que está, às vezes, até inserido. Dos primos, por exemplo. Um primo que tenha mais recurso, né?
Aí se reúne. Aí você diz, não, meu filho vai... Não é isso que ele precisa, querido. É ilusório, ilusório. Essa estratégia mercantilista. Deixa eu dizer de coração aqui, ó. Essa estratégia mercantilista que existe hoje na sociedade é uma estratégia do inimigo de Deus para nos afastar daquilo que é essencial. Estamos em contato com Deus. E dar valor para o que realmente tem valor. E a gente, às vezes, não se atina a isso. Quando a gente vai para o livro de Deuteronômio, a gente tem a repetição das orientações que Deus deu para o povo, para que eles seguissem agora na terra prometida. E lá no capítulo 6, verso 4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. O Senhor orienta o povo. Os mandamentos que hoje eu te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos e deles falarás. Seja sentado na tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Ensine seus filhos no caminho certo. Deixa eu só voltar antes de ler o texto de Provérbios, porque eu gosto muito desse texto aqui, porque a descrição do texto, quando ele diz assim, ó, tu os inculcarás a teus filhos e deles falarás sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitares e ao levantares, sabe o que o texto está se referindo? Seus filhos vão ver na sua vida que você é obediente a mim, diz o Senhor. Os seus filhos vão perceber. Eu já disse essa frase algumas vezes aqui. A primeira Bíblia que os nossos filhos leem, o primeiro Jesus que eles conhecem, somos nós, é a nossa vida. Quando eu vou falar que eu sou um cristão, que eu sigo a Jesus, os meus filhos deveriam ter percebido na minha vida. Quando eu vou falar de obediência, quando eu vou falar que guardar, obedecer o Senhor é um reflexo do amor que eu tenho por Ele, os nossos filhos deveriam ter visto isso na forma como a gente é. E se eu estou falando para um retrato familiar em que você que tem aí o esposo, a esposa e os filhos, deixa eu dizer para você, a forma como você trata a sua esposa vai ensinar os seus filhos sobre quem é verdadeiramente o Senhor. Quando eu me reunir para fazer o culto, quando eu me reunir ali para aquele ambiente, esse ambiente vai ser retrato do que eu sou dentro da casa, do que nós somos dentro da casa. Um ambiente agradável, um ambiente em que ele vai perceber que aquele que lê a palavra é aquele que vive a palavra. E deixa eu dizer para você aqui, eu não sei se você tem esse ambiente aí na sua casa, né? Mas a gente tem que ter sensibilidade, né? Vamos, né, dependendo da idade da criança, vamos falar a linguagem dele, sabe? Vamos usar materiais que sejam apropriados para aquela idade. Vamos cantar, vamos contar historinhas que ele compreenda. Cante com ele as historinhas. Eu gosto de lembrar das historinhas cantadas, as músicas cantadas. Então, e vamos fazer num tempo, acho que isso é o grande detalhe, né? Vamos fazer num tempo que, para a criança, de acordo com aquela idade, é suportável. Porque às vezes a gente quer fazer um negócio, né? Vamos fazer ali, vamos interagir, vamos nos entregar para ele, para aquele momento. Agora lembre-se, esse momento será significativo e especial se eu estiver vivendo. É isso que o Senhor está dizendo. Esse é o Shema. Vocês vão mostrar que vocês seguem ao único Deus. Lembra bem, essa é uma nação que precisa ser uma nação que vai acreditar no único Deus, uma nação monoteísta, num ambiente politeísta, um ambiente de vários deuses. E talvez,
se identifica muito com os desafios que a gente tem. Quando eu falei ontem, remar contra a maré do cotidiano, é assim, quem hoje se reúne para sentar, para ter um momento de comunhão com a família, para cantar junto, para orar junto, isso é remar contra a maré. Cada um chega no seu ambiente e desde pequenininho a gente já dá, com até uma forma de entretenimento para ele, um aparelho que o isola da convivência. Não é isso que o Senhor deseja. E o texto de Provérbios, capítulo 22, verso 6, ensina os seus filhos no caminho certo e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Esse é um provérbio, essa não é uma verdade definitiva, mas é uma verdade de sabedoria, de possibilidade. Então, ensinar os filhos, dar uma possibilidade que eles não se afastem dos caminhos, mas uma coisa certa, mesmo não sendo uma verdade definitiva. Os filhos podem, em determinado momento da vida, até escolherem outro caminho, mas eles jamais esquecerão o caminho que você ensinou. Eles jamais vão esquecer isso. Creia. Por isso, faça como Jó. E continuamente interceda por eles. Josué capítulo 24, verso 15. Porém, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, além do rio, se aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porque quanto a mim, diz o texto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei se eu estou falando para você que já vive um ambiente religioso, mas se você não vive, quero te convidar. Quer ter uma família feliz? Uma família que tenha dificuldades e lutas, mas uma família que vai poder superar pelo poder da graça? Busque ao Senhor. Porque uma família cristã não é uma família imune de problemas e desafios, não é, não é. Mas eu te convido, faça da sua casa, do seu retrato familiar, do seu núcleo familiar, um lugar em que o servir o Senhor é o mais importante. Você deseja isso? Você quer isso? Mesmo diante dos inúmeros desafios do cotidiano? Mesmo da influência dos ventos culturais que a gente tem? Você quer? Vou te dizer, é possível. E o Senhor terá bênçãos, o Senhor tem bênçãos para você. Pai do céu, abençoe a cada casa, cada família que me ouve agora, que a gente decida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que a tua bênção repouse sobre nós e quando tivermos as lutas e as dificuldades, que a gente saiba que não estamos sozinhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Nos encontraremos amanhã em mais um Escola Bíblica.